Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs, paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E muito obrigado a todos que estão acompanhando comigo essa série, essa sequência de vídeos. E sou muito grato por cada relato e feedback que eu tenho recebido de vocês. E nesse vídeo eu estarei dando continuidade a mais uma parábola de Jesus. E a parábola de hoje é a parábola da luz do mundo. E ela também nós podemos encontrar nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E no evangelho de Mateus, ela já pode ser encontrada logo em seguida a última parábola que gravei, que foi a parábola do sal da terra. E gostaria de estar convidando vocês a estar acompanhando comigo essa leitura antes de darmos início à análise, à explicação. E estarei lendo ela justamente na passagem do Evangelho de Mateus, que fica no capítulo 5, do versículo 14 ao 16. E ela diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. É mais uma parábola relativamente curta também, mas assim como a do sal da terra, uma parábola riquíssima, com um grande ensinamento e um conhecimento que o Senhor deixou para nós. Então vamos dar sequência na análise sobre ela, fazer uma reflexão. O que seria essa luz do mundo? Ela significa uma transformação, um testemunho externo. São atitudes externas para podermos impactar as pessoas. Quando refletimos sobre a parábola do sal da terra, o sal era relacionado a uma transformação, uma atitude interna, um impacto interno. Já a luz é uma atitude, uma transformação e um impacto externo. E quando lemos aqui que fala, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, o que quer dizer? Uma casa é edificada sobre um monte, ou seja, uma casa que se destaca, ela não tem como esconder, ela fica claramente à vista de todos ali. E falando um pouco sobre as candeias, que são essas candeias, né? Elas eram um modelo de lâmpada que eram utilizados na época de Jesus, que elas tinham um formato parecido com o de uma concha, e elas eram alimentadas geralmente, as suas chamas eram alimentadas geralmente por azeite, pois na época de Jesus não haviam velas, e as candeias eram os principais meios, principais maneiras de se ter iluminação durante as noites. E quando Jesus fala nessa parábola de se colocar a candeia no velador, o velador ele poderia ser uma espécie de prateleira ou uma pedra posicionada horizontalmente, onde se colocava a candeia em cima para poder iluminar a casa. Um local assim de destaque, um local em que ela iluminasse toda a casa. E no trecho que fala, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, esse termo alqueire nessa ocasião, ele se refere a um tipo de recipiente onde era colocado a candeia e era tampado para poder abafar as chamas e poder extinguir essa chama, né, da candeia, que era uma forma comum de se apagar naquela época, já que naqueles tempos as casas não tinham, as janelas eram muito pequenas, não haviam chaminés. Então, assim, soprar para poder apagar as chamas não era uma boa ideia, porque geraria um grande fumaceiro dentro daquela casa e tornaria um ambiente, ficaria muito desagradável. Uma candeia, uma cama e um velador, em muitas ocasiões, poderia representar basicamente quase tudo que uma simples família tinha naquela época. E isso nos mostra como Jesus se utilizava de elementos simples daqueles dias, elementos comuns, para poder transmitir seus riquíssimos ensinamentos, né?
E a pergunta levantada aqui por Jesus é: aonde se deve colocar essa candeia? Embaixo da cama, do alqueire ou do velador? E a resposta é que, se colocarmos a candeia debaixo da cama, isso geraria um incêndio, provavelmente. E se colocarmos embaixo do alqueire, a chama se apagaria. Mas se nós colocarmos a candeia no velador, ela iluminaria toda a casa. E com isso o Senhor nos mostra que devemos nos posicionar no lugar certo e que através disso nós podemos cumprir com o propósito que o Senhor nos dá, que Ele preparou para nós. E pois as coisas preciosas do reino, elas precisam ser mostradas, elas precisam ser transmitidas e alcançar as pessoas. E isso é o foco central dessa mensagem que Jesus contou, sobre a candeia, sobre como ela deve ser posicionada. No versículo 16, Jesus finaliza essa parábola dizendo: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, para que com isso podemos entender que a ideia é que todos aqueles que chegassem, entrassem nesta casa ou nesse ambiente, pudessem ver aquela luz, que pudessem ser preenchidos e impactados por ela. Algo muito importante para compreendermos nesse texto é que ele não é sobre a candeia em si, mas sim sobre a luz que ela emite. E essa luz, ela aponta para Cristo, que é a verdadeira luz. Em João, capítulo 8, versículo 12, podemos ler assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ou seja, para que Ele seja visto através das nossas obras. A mensagem central é que todos aqueles que seguem a Jesus devem deixar a sua luz brilhar, permitindo que Jesus e sua palavra resplandeçam neles e que nada possa esconder essa luz. Nós, cristãos, devemos estar atentos e não permitirmos que ninguém venha a nos colocar em um alqueire e apagar as nossas chamas. Nós devemos preservar o azeite e manter essa chama acesa, estarmos bem posicionados e iluminando todos os ambientes que estivermos e todas as pessoas ao nosso redor, e que a luz de Cristo possa irradiar sobre os nossos corações, e principalmente daqueles que estão perdidos e se sentem perdidos, muitas vezes buscando por uma luz que os guie, mas muitas vezes estão buscando nos lugares errados. E mais uma vez eu quero agradecer pela presença de vocês que assistiram esse vídeo, agradecer por estarmos concluindo mais uma parábola, mais um ensinamento, e que ele possa edificar suas vidas, trazer para vocês uma luz, trazer essa luz de Cristo sobre a vida de vocês, para que possam enxergar um pouco melhor os grandiosos ensinamentos que o Senhor nos deixou e que muitas vezes nós passamos despercebidos, não damos a devida atenção, e com certeza eu oro para que esses ensinamentos possam edificar a vida de vocês, assim como tem edificado a minha casa, minha família, e que o Senhor esteja com vocês, com a sua casa, com a sua família, abençoando vocês, iluminando seus passos, lhes dando muita sabedoria para cada decisão, cada passo na vida de vocês. E mais uma vez obrigado pelo tempo, por estarem aqui assistindo mais esse vídeo, e que o Senhor possa contribuir, estar conosco, e que possamos gravar muitos mais. Tem muitas parábolas ainda para serem discutidas e analisadas, com grandes ensinamentos também, e em nome de Jesus eu creio que será uma bênção grandiosa para nossas vidas. Então Deus abençoe vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.